destino. Somos todos peregrinos, buscando a sua luz, a luz que vem do céu, a luz que vem do amor. Todos juntos somos nós, o povo do Senhor. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Somos peregrinos em busca dessa luz, a luz que vem de Deus, a luz que vem do amor. Essa luz que é Jesus. Viu aí? Hoje eu já comecei diferente, viu? A gente já começou diferente por aqui, porque eu acho que a gente precisa desse clima. Essa música é Tempo de Deus, e é uma música que para mim é uma oração cantada, né? Eu gosto muito de cantar, eu gosto muito de orar, eu gosto muito, muito de falar em Deus, então eu juntei tudo e coloquei nessa música. E com isso eu espero que a gente esteja sendo acolhido. E esse acolhimento, ele se estende, é lógico, à nossa espiritualidade amiga, superior, né, que está conosco em todos os momentos, sem hesitação, sem medo de errar. A gente pode ter certeza, não estamos sozinhos, estamos sempre muito bem acompanhados, tá bom? Então, nesse muito bem acompanhados, a gente hoje vai começar. São exatamente, pontualmente, 7h30, né? Eu queria agradecer vocês que estão chegando já. E eu acredito que a gente pode começar, né? São 7h30, 19h30, estava marcado para 19h30. De qualquer maneira, nossas lives do Lamana, Lara Assistencial, Maria de Nazaré ficam aí, né? A gente pode assistir depois também. Então, hoje a gente, deixa eu só tirar aqui. Eu entrei cedo hoje, viu, gente? Hoje eu tô no crédito do tempo. Às vezes a gente entra atrasado, hoje eu entrei antes. Deu tempo de fazer tudo isso. A Arlene ouviu aí a nossa entrada diferente. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então é assim, hoje nós estamos aqui mais uma vez reunidos para que a gente possa falar sobre Deus, né? Falar sobre uma temática. Deixa eu só afastar aqui um pouquinho. Acho que assim tá melhor. Falar sobre uma temática. Foi bem cedo mesmo, Marlene. Hoje eu cheguei com o gás todo, mas eu tava esperando o pessoal chegar também. Tá chegando aí de pouquinho, mas estão chegando. E a nossa temática de hoje é bem família, né? O que aprendemos com os nossos pais? Isso numa visão espírita. O que é que nós aprendemos com os nossos pais? Será que a gente aprende alguma coisa com os nossos pais? Será que o que a gente aprende com os nossos pais são ensinamentos que são preciosos para a vida da gente? Será que são ensinamentos que vão propiciar uma transformação na vida da gente? Aí a gente vai conversar sobre essas coisas, numa visão espírita, numa visão cristã, numa visão levando em consideração tudo que Jesus veio e trouxe à Terra como mensagem para que a gente pudesse entender tantas e tantas coisas que a princípio a gente não teria se não fosse Jesus ter vindo e trazer para a gente não teria essa possibilidade de entender tantos assuntos muitas vezes complexos ainda para nosso estágio evolutivo, né? Mas ele soube trazer de uma forma tão simbólica, cheio de parábolas como ele fazia, que ele veio tipo um pai ou irmão mais velho trazendo para os seus irmãozinhos mais novos, seus filhos,
aquela mensagem de uma forma que aquela criança em evolução conseguisse entender, né? Então, será que a gente aprende alguma coisa com os nossos pais? Eu acho que a gente agora pode começar, né? Cheguei cedo, mas agora são 7h31. Aliás, são já 7h33. Então vamos lá. Será que a gente aprende com os nossos pais? E se a gente aprende com os nossos pais, isso faz alguma diferença na vida da gente ou não? Será que a gente aprende só o que é bom? Ou a gente aprende coisas não tão boas também com os nossos pais? A gente aprende pelo que eles dizem e falam? Ou a gente aprende também pelo exemplo que eles trazem? Então a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, é claro, lógico e evidente. Boa noite, Ana Shirley, tudo bom? Tudo em paz? Maria Joana, pessoal chegando. Sejam acolhidos com amor, tá bom? Sintam-se acolhidos com muito amor nessa noite. Aqui na live de toda quinta-feira do Lar Assistencial Maria de Nazaré, nosso Lamana, certo? Oi, Cláudio. Cláudio chegando também. Então, a gente vai começar lendo um trechinho. E eu abri, foi bem interessante porque a gente vai falar sobre um assunto que é delicado, que é um assunto família, que é um assunto pais e filhos, um relacionamento, que é o questionamento se a gente aprende ou não aprende com esses nossos pais. E aí eu abro o nosso evangelho e aí vem, como sempre, né, os nossos bons espíritos. Oi, Cláudio. Trazendo aí essas mensagens maravilhosas. E aí abri na lei do amor. A lei do amor. Instruções dos espíritos. A lei do amor. Não se dá para falar de família sem se lembrar da lei do amor. É impossível dissociar família da lei do amor. Tanto nas famílias que existem, onde existe esse amor, como nas famílias onde esse amor falta. Então a gente não dissocia o sentido de família com o sentido do amor. Então o que é que o nosso evangelho de hoje traz pra gente? O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Qual seria esse início, né? Somos crianças, a gente vai lembrar disso. Mais avançado e corrompido só tem sensações. É esse homem em desenvolvimento. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior. O amor é um sol interior, extremamente potente, forte, que ilumina, né? Que transcende nessa iluminação a nossa própria vida. Então, mas este sol interior que condensa e reúna em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz é aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em alma, em dores. Feliz é aquele que ama e porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos. E os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então tá aí nossa mensagem de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que a gente sempre traz aqui nas nossas, iniciando as nossas conversas, porque é claro que é daqui que a gente bebe toda a sabedoria. E é daqui que a gente vai extrair, quando a gente realmente tem vontade de extrair
ensinamentos que vão nortear a nossa vida para um espiritual, um. Então agora a gente fala de amor, a gente fala de família, a gente fala dessa relação de pais e filhos. E antes da gente começar a conversar sobre isso, a gente vai elevar os nossos corações a Deus. Quem puder ou quiser, feche seus olhos para que a gente possa estar mais concentrado no que existe dentro de nós e que nesse momento pede para desabrochar, para florescer. Então a gente se concentra nesse amor que habita cada um de nós. Quem é que não ama nesse mundo? Quem é que não se ama nesse mundo? Quem é que não ama alguém? Quem é que não ama a vida? Muitas vezes abalado, esse amor adormece, mas ele existe. E ele permanece dentro de nós, como esse sol maravilhoso que Deus fez desabrochar em toda a sua plenitude sobre a nossa vida e que Jesus veio como mensageiro desse Deus maravilhoso de misericórdia, de perdão e de amor trazer concretamente para a nossa vida cristã. Então agora nesse momento a gente pede que a espiritualidade que nos acompanha, que está aqui nesse momento comigo, com cada um de nós, aqui e agora, que essa espiritualidade com tanto amor que existe dentro desses seres que nos acompanham, que a gente tenha a permissão para começar mais esse trabalho, mais essa conversa, mais essa interação com os nossos irmãos encarnados e desencarnados, porque a gente sabe que também estamos sempre acompanhados por eles e muitas vezes a mensagem que a gente acredita que não seria para nós naquele momento, ela é para nós e ela é também para esses irmãos desencarnados que nos acompanham. Então nesse sentido, estamos juntos. E juntos no amor e na solidariedade que nos une. Então a gente viu que a lei do amor é a lei por excelência de Deus. A lei do amor é essa lei que torna todo mundo igual, nos iguala como filhos e como irmãos no amor de Deus. Quando eu pensei nessa conversa da gente, porque em outro grupo eu ouvi algumas coisas e eu fiquei me questionando. A gente vem para esse mundo por permissão, lógico, de Deus, mas a gente vem também pelo acolhimento de outros seres encarnados. Seres que se dispõem a dar da vida deles para nós. Eles nos dão o seu tempo, a sua preocupação, o seu amor, o seu cuidado, o seu desejo imenso de ver que nós nos tornemos pessoas felizes. Então, quem diz que ser pai e mãe é fácil, é maravilhoso, é um mar de rosas, com certeza não está falando da essência de ser pai e mãe. É claro que é maravilhoso, mas nunca vai ser um mar de rosas. E como seres imperfeitos que somos, porque estamos ainda aqui nesse planetinha e a gente sabe que aqui a gente ainda vai apanhar bastante para poder evoluir, a gente vai estar envolvido com outros seres também perfeitos. Então, a máxima para essa boa relação familiar, em primeiro lugar, é lógico, o amor. E depois a humildade. A humildade de entender que somos imperfeitos, não podemos e nem devemos e nem temos o direito de cobrar perfeição de outras pessoas. Seja no relacionamento marido e mulher, namorado e namorada, de trabalho, né? No relacionamento profissional, seja também no relacionamento familiar, entre irmãos e entre filhos e pais, pais e filhos. Aí entra a humildade de reconhecer todos os esforços envolvidos
da parte daqueles que nos trazem a vida, não dão a vida, porque quem dá a vida é Deus, mas eles nos permitem vir aqui, nascer, reencarnar. Eles são como que o veículo que nos trazem de passagem para que a gente possa ter a oportunidade de viver e de trabalhar esse amadurecimento espiritual tão necessário ao nosso progresso. Então, nesse trabalho todo de criar outros seres humanos, de educar outros seres humanos, será que nós, eu sou mãe, será que nós não cometemos nenhum erro? Eu acredito que sim, porque nós somos seres que erram, porque não somos seres perfeitos. Então, se nós somos seres que erramos, aí cabe uma outra análise. Isso a gente já sabe, todo mundo pode errar, todo mundo vai efetivamente errar. Então cabe uma outra análise, que seria o quê? Qual é a motivação que levou a aquele erro? Eu errei, essa história de eu errei tentando acertar é uma coisa assim bem batida, muito usada como uma desculpa, mas eu já não gosto muito disso. Errei tentando acertar, errei por amor também. Aí é uma outra conotação que se dá a essa forma de errar, porque quem erra por amor, né, pode ou sufocar demais ou liberar demais, mas de qualquer maneira sempre terá aquela boa intenção de fazer o melhor pela outra pessoa. Aí cabe principalmente aos nossos filhos, como é que acontece? Quando a criança, e o Cláudio, ele é terapeuta, ele sabe muito bem disso, quando a criança, ele é psicanalista, o Cláudio tá aí, ó, IDH, Instituto de Desenvolvimento Humano, se eu não me engano, Cláudio Chaves. Quando a criança, quando nasce, até seus 5, 6, 7 anos de idade, ele vê nos pais heróis, super heróis. Porque o mundo todo gira em torno daquele amor, de prover a alimentação, de prover o carinho, a segurança. Pais são perfeitos aos olhos dos filhos até determinada idade. Aí os filhos começam a se desligarem dessa dependência dos seus pais, né? Natural, biológica, inclusive, emocional, psicologicamente falando também. E eles começam a ver os pais como pessoas, porque antes eles viam como super-heróis, como pessoas infalíveis, perfeitas. E aí existe, nesse momento, uma ruptura daquilo que os pais também sentiam com relação aos filhos. Esses filhos que passam a ver os pais como seres humanos que são, eles muitas vezes, e aí nascem os conflitos que a gente sabe lá pela adolescência, né? Aqueles embates homéricos que muita gente acaba falando com o Cláudio, né, Cláudio? As famílias acabam procurando terapia quando procuram ajuda, e isso é muito importante. Mas esses embates, o filho, ele precisa ganhar asas, ele precisa, que nem aquela música do Padre Zezinho, se eu não me engano, Padre Zezinho, os filhos são águias pequenas e eles precisam aprender a voar. E como é difícil para nós pais liberarmos esses filhos para voarem, porque a gente tem esse sentimento de que nós ainda somos as pessoas que devem pegar pela mão e fazer com que eles caminhem. Ainda somos as pessoas mais importantes da vida desses filhos, mas não somos mais. As pessoas mais importantes da vida desses filhos são os próprios filhos. Isso é saudável, eles têm que ter essa autoestima, eles têm que ter esse desejo de independência, eles têm que querer ser águias e voarem, mas eles precisam de alguém que mostre o caminho. E aí vem a função maravilhosa de nós, pais, mães. Não é fazer com que aquelas crianças elas caminhem pelos nossos pés, pelos nossos passos, mas que elas
fazer com que elas tenham condição de caminhar pelos próprios passos. É fácil? Não é, porque nem nós, adultos, muitas vezes sabemos para onde vamos, como vamos, né? Mas a gente precisa mostrar que existe um caminho, que nem sempre esse caminho vai ser trilhado junto com a gente e que a gente precisa, por amor, fazer com que eles andem. Então, eu estava vendo aqui alguns versículos, né? Vocês podem procurar, muita gente conhece também. Pais e filhos na Bíblia. E aí, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa de Deus. Porque ele diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Está lá em Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 3. Então, o filho, que é aquele ser que vai se tornando um indivíduo crítico, no sentido de não aceitar mais tudo que é colocado para eles de forma imediata, mas ele vai raciocinar sobre aquilo, e isso é o normal do desenvolvimento. Então, ele vai olhar com outros olhos para essas pessoas, né? O Cláudio está dizendo o seguinte: educar filhos é coisa séria. Recomendo pais e mães buscarem instruções de como educar os filhos em cada fase do desenvolvimento. Essencial, porque o amor, ele gera essa naturalmente, esse abraçar, esse acolher, esse encaminhar, mas você tem que estar preparado para isso. E o Espiritismo nos traz que o progresso que a gente deve correr atrás o tempo todo é também um progresso intelectual. É emocional, é moral, é intelectual. Então, se eu vou ser pai, se eu vou ser mãe, e eu sou completamente despreparado para aquilo, é claro que primeiro eu vou sofrer muito, segundo, o filho vai sofrer muito, e terceiro, a gente pode esperar consequências não tão boas para esse desenvolvimento dessa criança. Então é claro que a gente tem que estar sempre se preparando para tudo, com vistas ao aprimoramento moral, cristão, espiritual. E é claro que esses filhos, eles vão sendo criados nesse ambiente, vai ser muito mais fácil superar tantos desafios, muitos desafios, sérios desafios. Então, voltando aqui para as citações bíblicas, a gente vê Efésios ainda, no capítulo 6 também, ele traz: pais, olha só, uma mensagem para os pais: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aí a gente vai pensar nessa família que hoje, na vida que a gente leva, trabalha pai, trabalha mãe, corre para cá, corre para lá. Quando está dentro de casa, está cansado, irritado, precisa repor as próprias energias para o dia seguinte começar tudo de novo. Como é que fica o tempo que deveria ser um tempo de estar junto e de conversar, de educar no amor, de educar nesse caminho de Deus? Como é que a gente vai ter essa paciência, porque precisa de muita paciência também, e como é que a gente vai ter essa consciência de que nós somos os responsáveis? Nós somos os responsáveis. Nós assumimos essa responsabilidade a partir do momento em que a gente acolhe esse ser espiritual que vem a esse planeta através da gente, para que esse ser também brilhe, né? É uma sementinha, que nem essa plantinha que está aqui atrás de mim. A gente traz uma sementinha e vai, cuidando dela. Muitas vezes a semente não brota, não germina, e às vezes ela germina e o fruto não vem. E a gente tem que ver quais são as responsabilidades envolvidas. É claro que a gente... uma coisa muito clara no Espiritismo também é a questão, e minha irmã fala muito nisso, a Helena, a questão da culpa.
A gente tem que entender que quando a gente faz o nosso melhor possível, dentro das condições que a gente tinha naquele momento para aquilo, a gente não tem que falar em culpa, a gente pode falar em resgate mais adiante, porque a gente vai se aprimorando e a gente vai percebendo erros que a gente cometeu e que podem ser trabalhados para que a gente não cometa novamente e para que a gente possa fazer diferente, para que a gente também tenha resultados diferentes. Não sei se vocês lembram dos casos, alguns casos absurdos que estão acontecendo e que sempre aconteceram, mas que a gente está percebendo com mais frequência, ou a gente está vendo mais na televisão, os casos dos pais que estão matando seus filhos, né? Mães que deveriam estar protegendo e que estão colocando ou matando, assassinando os próprios filhos, bebês pequenos, ou deixando que outras pessoas o façam, coniventes com essa agressão. Então a violência, ela não nasce com certeza dentro de um lar cristão, porque dentro de um lar cristão existe amor com responsabilidade. E onde existe amor com responsabilidade, existe o cuidado. Então a gente pode trazer aqui casos agora, por exemplo, no Rio de Janeiro, do menininho, o Henry. Ele vinha sofrendo violências repetidas. Não era uma vez, duas vezes. A mãe sabia do que estava acontecendo, era uma excelente mãe por tudo que foi apurado e acabou que não conseguiu proteger aquela criança. Então, os valores que a gente vai trabalhar dentro da gente, e segundo as apurações, as investigações, existia toda uma situação material que corroborava com que essa pessoa, fechasse um pouco os olhos para o que estava acontecendo, e jamais talvez pensou que chegasse no que chegou, mas a gente tem que ponderar com quais valores a gente está realmente trabalhando dentro da nossa família, para criar os nossos filhos. E aí a gente volta para a nossa pergunta, né, da nossa conversa de hoje. O que aprendemos com nossos pais numa visão espírita? O que aprendemos com os nossos pais? O que os pais estão ensinando dentro dessa visão cristã para os nossos filhos? Então, é muito importante a gente entender que pais e filhos não vieram por acidente morar na mesma casa, residir no mesmo núcleo familiar, porque para quem é espírita, acredita na reencarnação, acredita no resgate, acredita nas missões, a gente sabe que ninguém erra de endereço. Isso aqui é a Janilde, toda vez que eu falo isso, eu escuto a voz da Janilde aqui, ela sempre fala isso: ninguém erra de endereço. Quando a gente vem para esse mundo, ninguém erra de endereço. A gente vem para onde precisamos estar para que a gente possa resgatar, aprender, exercitar o amor, o perdão e evoluir. Então a gente vê hoje famílias onde existe grande conflito na convivência de pais e filhos, e a gente vê entre os irmãos também, e a gente vê cada vez mais as pessoas se distanciando também dessa visão cristã, da visão do além do materialismo. Não é que a gente queira ou ache correto, eu nunca pensei nisso, que uma determinada religião seja mais correta ou seja mais eficiente para resolver esse tipo de problema que outras não. As pessoas não precisam de religião para isso, elas precisam de evolução espiritual. O espírito está aqui, ele habita na gente. Não adianta ele estar, porque senão somos nada ao vento, né? Oi, Gilbertine. Se a gente tem um espírito e se a gente está trabalhando para evoluir, a gente dentro dos nossos núcleos familiares precisamos trabalhar também com a perspectiva de que cada ser que está ali é um ser sob a nossa responsabilidade e que veio não por acidente, mas veio com a missão determinada
lá no mundo espiritual, que esses pais já se comprometem com esse acolhimento, que esses filhos se comprometem com esse acolhimento, e a gente vê que eu falei agora eu ia falar essa próxima frase aqui do Colossenses 3, capítulo 3: pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Então, outra pergunta que se faz quando a gente vê o que está em Colossenses: como é que estamos criando os nossos filhos? A gente está motivando essas crianças, ou a gente está, por todo aquele estresse que eu falei no comecinho, trabalho, hoje a família moderna é assim, todo mundo trabalha, corre para um lado, corre para o outro, não temos tempo de qualidade muitas vezes porque estamos cansados, nós estamos irritados e acabamos por desmotivar os nossos filhos, e nesse caminho, com certeza, os pais lá na frente não vão colher bons frutos, porque esses filhos que foram desmotivados, que foram colocados meio de lado, não nos cuidados materiais muitas vezes, mas nos cuidados espirituais, eles não conseguem evoluir. A grande responsabilidade de se criar alguém, se criar, que eu digo educar, né? Porque você não educa só quem você está criando, mas você educa todos os que estão em contato com você o tempo todo, e você é educado por eles. Então a grande responsabilidade não é fornecer o componente material, é você fornecer o componente espiritual, moral, para que essas pessoas cresçam, se desenvolvam dentro dessa espiritualidade, né, poderosa, regida pelo amor, para que depois eles também possam fazer a mesma coisa com os filhos deles e com todas as pessoas que eles tenham contato dentro da sociedade. É assim que eu vejo a responsabilidade da família. A gente tem a responsabilidade dentro da família de resgatar tudo isso, nessa convivência que não é fácil muitas vezes, bem complicada na verdade, para que esses membros dessa família, formando outras famílias, possam trazer para a nossa sociedade de um modo geral pessoas equilibradas, amorosas, educadas, pessoas que acreditem nessa espiritualidade, ou que acreditem em qualquer coisa que imponha a elas o dever de serem boas pessoas. Ela não precisa acreditar em nada, ela só precisa ser uma boa pessoa, e isso se faz também na criação, se faz construir na criação, né? A Gilbertine, oi Gilbertine. Então, ainda citando alguns trechos da Bíblia, os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Salmos 127, do 3 ao 5. Então, nós temos dentro de nós esse desejo de termos filhos, porque não é para todo mundo. Tem gente que não quer ter filhos e a gente respeita também, porque eu já disse, quem disser por aí, quem enfeitar de cor de rosa, paternidade e maternidade, está vendendo um engodo, está mentindo. Não é cor de rosa. É difícil ser pai e ser mãe no mundo de ontem ou no mundo de hoje, com perspectiva do que vai se tornar amanhã. Não é fácil, é difícil. Por isso que eu bato na tecla: filhos, tenham paciência com seus pais, porque não é fácil. E aí vem aquela frase: ah, mas quando eles forem pais e mães vão entender. Mas a gente não precisa esperar ser pai e mãe para entender que ali são duas pessoas trabalhando dia e noite para que você seja uma pessoa completa, plena, inteira, né? Que você receba amor, que você receba cuidados materiais, que você receba educação, que você receba condições de se transformar, de cumprir a sua missão aqui nesse planeta, que é progredir espiritualmente. Então, pai e mãe não têm uma missão fácil, e muitas vezes os filhos se revoltam com pai e mãe, ou
deixam de perceber tudo de tão bom dentro da possibilidade, muitas vezes limitada deles, pela sua evolução espiritual, deixa de perceber o quanto eles se esforçam, mesmo dentro das suas limitações, para fazer o melhor que eles podem. Isso é uma questão de fazer justiça a esse esforço, né? E aí a gente volta para a questão da nossa conversa de hoje. Será, o pai e mãe ensina? Nós estamos aprendendo com pais e mães? O que nós estamos aprendendo? E aí a gente vai ver que a gente aprende, inclusive, pelo exemplo. É a forma mais poderosa de você aprender, é pelo exemplo. Mas a gente aprende também pelos bons exemplos e pelos maus exemplos. Então, ainda que imperfeitos, estamos, os pais e mães, ensinando, passando lições, entendem? Compreendamos mais os nossos pais e mães, e a gente precisa aprender a perdoar. A gente precisa aprender a se perdoar. Perdoar pai e mãe, aprender a perdoar irmão, aprender a perdoar as pessoas, o próximo. Foi isso que Jesus trouxe e disse pra gente. Vamos perdoar, porque o perdão, ele é uma manifestação do amor. Quem está repleto de amor, perdoa. Quem não tem amor não consegue perdoar. Quem não tem amor não consegue perdoar. Quem não tem amor no seu coração, na sua escalada espiritual, não consegue perdoar pai e mãe. Tem gente que passa o resto da vida com mágoas que ele não consegue perdoar, mesmo imaginando, poxa, eles fizeram o melhor que eles podiam com as condições que eles tinham naquele momento. Condições eu queria deixar bem claro isso. Condições materiais e condições morais. Porque a gente sabe que existem pais e mães que dão tudo materialmente para o filho, mas negam para esse filho, não por desejo muitas vezes, mas por conta das suas próprias limitações, a essência dessa educação, a essência da educação moral, da educação espiritual, porque não é o momento deles. E aí a gente aprende, porque a gente também aprende, como eu falei, pelo exemplo do que a gente tem, pelo exemplo do que a gente não tem, e a gente vê que aquilo está fazendo falta pra gente. Por que eu vou ser assim com outras pessoas ou com meus filhos no futuro? Então, o tempo todo, pelo sim e pelo não, os pais estão trabalhando essa educação nos filhos. E a gente veio para conviver com pessoas essenciais para a nossa progressão nesse mundo, né? A gente não erra de endereço, Janilde sabe, a gente não erra de endereço. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 22, 6. E aí, quais são os objetivos dessa educação? Um pai e uma mãe que criam primeiro, eles desejam trazer ao mundo alguém. Sabem dos desafios, sabem das dificuldades, dos medos que vão ser enfrentados, das milhões de questionamentos que serão feitos, né, para esse pai e para essa mãe. Então, quando a gente tem uma noção, uma base, na realidade, uma base cristã, uma base moral sólida, a gente vai superando tudo que foi aparecendo, a gente vai superando. E quando a gente não sabe, a gente vai atrás. Não, deixa eu ler a Bíblia, deixa eu ler o que estão dizendo aí as pessoas que estão falando sobre educação de filhos, relacionamento difíceis de adolescentes e de pais. Deixa eu me equipar para isso, né? Existem meios de você se preparar melhor. Então, quando existe esse empenho, ainda que feito tudo isso, a gente erre, e a gente vai errar, somos imperfeitos, a gente não vai precisar viver aquela culpa, porque a gente fez o melhor que a gente podia, com as condições que a gente tinha naquele momento. Deixa eu ver o que mais. Provérbios ainda. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe.
E aí há quem diga, opa, tá na Bíblia, vamos bater nesse menino, vamos botar ele nos trilhos aí na palmada, né? Não é bem assim. O ser humano, eu acredito nisso, e por muito que eu leio, né? Aí vem a outra aqui, só para complementar: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Disciplina. Outro aprendizado aí, esse veio do meu irmão Raimundo, disciplina. Ele disse que a vida dele melhorou com disciplina. Hoje ele está feliz com disciplina. Porque a gente tem um grupo, o Cláudio é nosso primo, ele participa também, a gente conversa bastante sobre evangelho, a gente faz o evangelho todos os dias, eu quando posso também, e aí ele fala em disciplina. E nós, se não tivermos disciplina, porque Jesus quando veio aqui, ele não era indisciplinado não, ele era disciplinadíssimo. E inclusive quando precisava ele era rigoroso, mas mesmo no rigor com amor, porque aquele amor que traz o objetivo de trazer uma coisa importante, uma coisa boa para outra pessoa, né? Então, precisamos de disciplina. Pais e mães, precisamos de disciplina. Disciplina que nasce do amor, né? Porque tem muita gente que quando vai disciplinar e aí já lembra de disciplina, liga a castigo físico, disciplina, e dá aquela surra que mata uma criança de 3 anos, que foi o Gael. Gael morreu lá no Rio de Janeiro, também no Rio de Janeiro, e a mãe surtou, bateu, matou a criança, né? E ela não lembra o que ela fez. Então, a disciplina é a disciplina com amor, a disciplina com... Muita gente diz assim, se você tiver com raiva, não bata, deixa para bater depois. Como assim deixa para bater depois, né? Então, se a gente raciocinar sobre essas coisas, a gente vai ver que não é impossível que a gente reflita e que a gente altere no que for necessário o nosso comportamento, como pais, como mães, para que a gente tenha a possibilidade de encaminhar essas crianças aí de uma forma mais assim, oportunamente felizes, né? Porque a gente não vai ser feliz o tempo todo, mas a gente vai ter muitas oportunidades de felicidade. E o Cláudio está dizendo, se você tem mágoas e não consegue perdoar, busque ajuda, livre-se da prisão que você está metido. Acho que é isso. E a mágoa, Cláudio, é uma prisão. E os pais também se magoam. Não somos imperfeitos, ou não somos perfeitos, não somos seres iluminados, evoluídos e já totalmente, né, em progresso espiritual. Os pais, por maior amor que tenham, eles também se magoam. E naquele momento de mágoa, se você não perdoa, você cria nesse relacionamento um círculo vicioso. Você tem mágoa, você não perdoa, teu filho tem mágoa e não perdoa. E aí esse adulto vai se tornar um adulto com muitos porquês a serem respondidos, que ele nem vai saber que existem. Então a gente precisa realmente, principalmente, trazer para dentro dos nossos lares essa espiritualidade. Pedir e procurar por esforço próprio trabalhar essa espiritualidade na gente e trabalhar essa espiritualidade em família, dentro da família. Cada membro dessa família precisa estar imbuído aí dessa energia do bem que nasce não do não errar, mas da vontade de acertar. Aí nasce uma energia poderosa. A gente tem que ter a consciência de que erra, mas a gente tem que ter a consciência de que o erro que se comete por amor, por limitação do que a gente tem de preparo e de adiantamento espiritual, são erros necessários para que a gente aprenda e para que a gente progrida enquanto seres humanos. Suportem as dificuldades recebendo-as com disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Está em Hebreus, capítulo 12. Então, pais e mães sempre ensinam. Sempre ensinam. O tempo todo. Eu não concebo
alguém dizer que pai e mãe não ensinam. Eles ensinam da maneira que a gente está precisando aprender. Muitas vezes a gente vem para esse mundo precisando aprender pela convivência mais rigorosa, pela ausência de convivência, pela ausência do amor, pelo excesso do amor, que também traz problemas, mas a gente está aqui como aprendiz. E nossos professores primeiros aqui na Terra são os nossos pais. São bons pais? São pais medianos? São maus pais? São sempre professores. Sempre serão professores, sempre serão os primeiros professores e sempre serão aqueles com os quais a gente quis vir aqui, nascer naquela família, para que a gente pudesse trabalhar coisas na gente mesmo, questões internas próprias da gente, e aí a gente precisa fazer esse contraponto e precisamos daquele tratamento, precisamos daquele relacionamento, precisamos de estar naquela família para que a gente possa resgatar isso. Porque não é o problema ou não é a situação, não é o que acontece com você que vai fazer com que você progrida. É como você reage a tudo isso. Como você vai trabalhando o teu espiritual, o teu lado espiritual, tua progressão moral ao responder a cada coisa que acontece com você, né? Então, eu não vou dar outra cara para outra face para bater não, porque eu não levo desaforo para casa. Isso eu aprendi com os meus pais. Isso eu não aprendi com os meus pais. Tudo está implicitamente relacionado. Como você reage a essas circunstâncias é que vai fazer valer a pena essa tua nova passagem aqui pela Terra, esse tempo novo de aprendizado que a gente vai ter aqui na Terra, né? Aí não adianta a gente colocar também a culpa nos outros. A questão de ser pai e mãe não quer dizer que a gente tenha a gente tem a responsabilidade de colocar no caminho o melhor caminho possível, o mais esclarecidamente espiritualmente possível, essas criaturinhas que a gente recebe por empréstimo, né? Por empréstimo. Sempre quando eu rezo pelos meus filhos, eu digo a Deus: protege os nossos filhos, meus filhos, dele também, principalmente dele. Protege, não são meus filhos, são nossos filhos. Estão aqui por empréstimo, são pessoas que quiseram estar próximos para que a gente pudesse trabalhar muita coisa que precisou aí, ficou para ser trabalhado nessa encarnação. Então eu acredito que a gente precisa superar mágoas, a gente precisa ter humildade, a gente enquanto adultos, lembrando de como fomos criados, a gente precisa ter humildade, a gente precisa olhar tudo com muito amor e principalmente lembrando que somos imperfeitos e lembrando que sempre aprendemos com os nossos pais. Aprendemos pelo exemplo bom e pelo exemplo que não foi tão bom, porque aquilo que eu vi pai e mãe fazendo, que eu não gostei, que eu não assimilei como o correto de comportamento humano, de relacionamento familiar, eu não vou reproduzir. Então eu aprendi pelo exemplo daquilo que eu não quero fazer na minha vida com outras pessoas. Mas aquilo que eu vi, que eu achei maravilhoso, ter a maior felicidade de ter sido criado e tal, daquela forma, eu vou reproduzir. Então eu aprendo pelo exemplo do que eu gostei, do que eu vi que era bom e daquilo que eu vi que não era bom. E a gente tem que ter a humildade e o amor de reconhecer que a gente também erra tentando acertar com amor, né? Que é a situação dos pais. E aí, ouça meu filho, a instrução de seu pai não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Provérbios também 1. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. E aí muitos filhos, depois que os pais envelhecem, se agarrando a essa questão de eles não foram bons, eu tenho o direito de também deixar para lá, vamos abandonar, eu vou fazer do jeito que eu quero, não devo nada a eles.
é a maior inverdade que a gente pode escutar de um filho. Não devo nada a eles. Como é que a gente não deve nada a quem trouxe a gente para esse mundo, que foi veículo? Se não houvesse outra coisa, quem aceitou ser veículo para que eu reencarnasse, como é que a gente não deve nada para essa criatura? Né? A gente deve sim, a gente deve muito e a gente deve respeito. E a gente deve compaixão e a gente deve também o nosso perdão. E principalmente, sempre lembrando que é uma via de mão dupla. Quantas e quantas vezes nós fizemos coisas que merecem, necessitam do perdão dos nossos pais para com a gente. E aí onde vem a humildade de reconhecer que nós também erramos um monte. A gente erra muito, né? Então esse relacionamento baseado no Evangelho, naquele Cristo maravilhoso que sempre trouxe um pai, pai, mãe, é um pai, pai, mãe mesmo. É saber perdoar e saber fazer diferente o que não deu certo para você nessa relação, que você aprendeu que daquele jeito não vai ser bom para os que você vai criar depois. Você vai ser pai, você vai ser mãe, ou raramente, exceção é não ser, que também tranquilo, mas você vai lidar com outras pessoas, mesmo que não seja numa relação de pai e mãe, você vai lidar com outras pessoas. E você vai ter, em alguns momentos, que agir como um pai e uma mãe, né? E aí a gente pensa, será? Aí a gente volta àquela pergunta lá, será que o pai e a mãe, meu pai e minha mãe, me ensinaram alguma coisa? Será que existe algum pai e alguma mãe que não ensinem alguma coisa? Você aprendeu sozinho tudo que você sabe, né? Então a gente tem que ter muita humildade, e dessa humildade nasce a questão do senso de justiça também. Porque se eu recebi, é justo que eu também doe. Se eu recebi carinho, cuidado, atenção, se eu recebi o mínimo disso para que eu pudesse vir ao mundo e para que eu pudesse sobreviver e me tornasse um adulto, o mínimo de justiça é retribuir também. Então, cuidar dos nossos pais, das nossas mães, principalmente quando eles já estão bem velhinhos, já não podem se cuidar, nem cuidar da gente, porque muitas vezes eles cuidam da gente até quando a gente é bem, né? Mamãe tem 86 anos, Cláudio conhece, super lúcida e tal, mamãe ainda cuida de mim, entendeu? E eu me ponho humildemente na situação de que eu sou muito imperfeita. Eu não cuido da mamãe o tanto que eu deveria, reconhecendo tudo que ela já fez e principalmente com todo o amor que ela sempre me dedicou. Eu acho que eu sou muito relapsa ainda, né? Então sou imperfeita e os filhos têm que reconhecer isso também. Não apenas criticar, mas se autocriticar. A gente precisa rever também os nossos procedimentos. Pai e mãe ensinam, mesmo aqueles piores pais e mães, no sentido de serem pais e mães fora do padrão da normalidade, né? O fora da nossa consciência cristã, ensinam sim, porque a gente aprende com bons pais e a gente aprende com maus pais. A gente aprende de uma forma mais fácil e a gente aprende da forma mais difícil. Mas todos nós estamos aqui para sermos aprendizes, dos primeiros professores ao restante de todos que vão passar pela nossa vida. Os primeiros são os nossos pais. Agora já são 8 horas e 21 minutos, a gente já está aí extrapolando o tempo, como sempre eu falo muito. Mas eu queria que ficasse bem claro isso. Filho, honra teu pai e tua mãe, mas também honra perdoando, se perdoando e perdoando a esse pai e essa mãe que com certeza fizeram tudo o que eles podiam fazer dentro do estágio evolutivo em que eles se encontravam. Tem muita gente que diz assim, tem gente que não podia ser pai nem podia ser mãe, mas eles vieram com essa missão. E esses filhos vieram com essa missão de fazer parte da vida deles e de trabalhar juntos a questão da espiritualidade, né? Então eu acredito que a gente precise repensar
quando a gente abre a boca para dizer pai e mãe, não, tem pai e mãe que não ensinam nada. Aí a gente tem que pensar assim, existem bons alunos e maus alunos, mas professor sempre está ensinando alguma coisa. A gente que tem que aprender, entender, compreender, transformar em conhecimento produtivo o que a gente recebeu e tocar a vida para frente. E vamos ficando por aqui mais uma vez. Já são 8 horas e 23 minutos. Felipe, acho que não está por aí, senão ele já estava puxando minha orelha. Eu espero que a gente tenha tido essa conversa, essa reflexão. E o meu desejo é de que a gente tenha mais compaixão dentro do coração da gente. A gente tenha esse amor que é o sol que Deus traz para iluminar tudo o que a gente deve fazer nessa vida. Se a gente pautar pelo amor, o perdão vem, a mágoa se desfaz, o caminho se abre e os relacionamentos se tornam sempre produtivos. Entenderam? Bons ou maus relacionamentos se tornarão sempre produtivos a partir do momento em que eu quero aprender com eles e que eu tenho humildade para perceber que eu também erro, né? Então muita coisa desse relacionamento aí de pais e filhos tem o componente filho, que não é fácil. É a melhor coisa do mundo. A gente sofre, a gente fica feliz demais, mas é muita responsabilidade. Só o fato de alguém assumir essa responsabilidade de ser pai ou de ser mãe já tem um crédito imenso, tá bom? Então agora são 8 horas e 24 minutos. A todos os pais e todas as mães desse planeta, a gente pede que a espiritualidade amiga esteja ali trazendo imensas energias positivas, acalmando o coração de tantos pais e tantas mães nesse momento que estão precisando dessa calma, dessa tranquilidade, porque estão sofrendo pelos seus filhos, filhos que muitas vezes não os compreendem, filhos que relutam em ser humildes, filhos que relutam em entender ou não têm ainda a capacidade espiritual, o amadurecimento espiritual para entender que o que se faz por amor, a gente tem que receber, agradecer e, caso precise, a gente tem que depois trabalhar para que a gente possa se livrar das consequências que podem perdurar por toda a vida, mas a gente tem que trabalhar com elas. Então, nesse momento, a gente pede, Pai, que Jesus Cristo, que trouxe essa mensagem de amor e que foi um filho que sempre honrou sua mãe, seu pai, mas que no final ele mostrou que não é essa relação que é a mais importante, é o amor em tudo e sempre que é o mais importante, porque é esse amor que constrói essas relações de proximidade espiritual, e essa proximidade espiritual é o que nos protege, é o que nos faz evoluir, é o que nos faz ser humanos de verdade. Nesse momento, então, a gente pede que a espiritualidade esteja agindo sobre todos os corações de pais e mães, de filhos, que a gente possa ter uma sociedade mais saudável a partir de famílias mais saudáveis. E que assim a gente possa aprender, por todos os caminhos que a gente percorrer, que o amor sempre vence no final e sempre transforma. Amém. Então agora a gente pede a permissão da nossa espiritualidade amiga que nos acompanha para que a gente desfaça aqui nesse momento nossa, tanta gente aqui embaixo, eu nem olhei, estava tão... Deixa eu só ver quem está aqui, a Arlene, que está desde o começo, desde antes do começo, né, Arlene? A Nicinha, oi Nicinha, Gilbertine, Corrinha, Cláudio. Então eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, pedir que Deus nos abençoe e que a gente possa trabalhar mais essa questão da espiritualidade pelo amor. Tem muita gente que diz assim, aprende, não aprende pelo amor, aprende pela dor. Que aprendamos pelo amor, que a gente seja amor e que a gente possa transmitir esse amor para outras pessoas também.
principalmente para os nossos pais. Vamos amar mais e abraçar os nossos pais com erros e acertos do nosso ponto de vista imperfeito. Muitas vezes nós estamos errando e acertando e a gente nem está se dando conta, tá bom? Então, um abraço carinhoso, fraterno a todos e a todas. E a gente vai ficando por aqui mais uma quinta-feira do Lamana, Lar Assistencial Maria de Nazaré, certo? A gente se encontra aí qualquer hora dessa. Boa noite.